Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Regis, auditor de controle externo, membro da Comissão de Gestão de Desempenho, e vou apresentar para vocês hoje uma visão geral ou uma visão panorâmica do gerenciador de resultados. O que é gerenciador de resultados? O gerenciador de resultados é uma aplicação que utiliza como fonte ou inspiração o Kanban, que é a metodologia japonesa amplamente utilizada por equipes ágeis para organizar e distribuir tarefas em sua equipe. Ela permite a organização através de cartões onde define o responsável, descreve a atividade e também define prazos. E em colunas, ela vai orientando o processo de trabalho, em que etapa ela se encontra, até a conclusão daquela tarefa. Isso é muito útil, principalmente para se prestar conta, tanto ao Tribunal de Contas, quanto à sociedade, do que cada equipe de trabalho no âmbito do tribunal vem desenvolvendo. Uma dúvida muito comum é o que se deve registrar no gerenciador de atividades. Isso deve levar em consideração, antes de tudo, o custo-benefício, para evitar situações em que o custo do registro é maior do que a própria atividade. Além disso, o foco deve ser naquilo que vai ser entregue, em produtos, né, que, de acordo com o que está sendo esperado para o setor. Isso pode variar de acordo com o setor ou com o papel que o servidor desempenha dentro do setor. O gerenciador de resultado, ele é uma metodologia que permite se adequar a vários modelos de atividades aqui dentro do tribunal. O papel do líder, nesse sentido, é fundamental para definir os requisitos que serão considerados para registro da atividade. Então, pessoal, vou apresentar agora para vocês o gerenciador de resultados, sua moldura, né, para que vocês tenham conhecimento. Esse aqui é o gerenciador de resultado. Ele tem nas colunas as 7 etapas, ou seja, ele começa no estoque do setor, para fazer, fazendo, paralisado, correção, feito e validado. Uma coisa importante a se falar é que aqui, quando se cria uma atividade, seja ela uma atividade SEI ou PCE, que são criadas automaticamente ao receber esses processos pelo PCE ou SEI, respectivamente, eles são criados e caem ali no estoque do setor. Também podemos criar atividades comuns, projetos, todos eles e eles ao criar, vão cair na coluna estoque no setor. Elas ainda podem vir muito sem saber o que ser feito, quem vai fazer, quem vai realizar, e essas definições vão ser feitas a partir do momento em que ela vai avançando no processo de execução da atividade. Uma vez no estoque do setor, o cartão fica aguardando ser distribuído. O gestor, o líder da unidade ou o próprio responsável pela distribuição, ao arrastar para o fazer, ele vai definir quem é o responsável e o serviço a qual vai ser executado. Também indicar ali os prazos, caso ele seja pactuado entre o gestor e o servidor. Caso não, pode utilizar aquilo que se encontra no catálogo de serviços. O servidor, uma vez que for iniciar a atividade, arrasta o cartão para fazer por fazendo. Lá ele registra as ocorrências, as principais ocorrências da atividade, alguma intercorrência, para também deixar ciente da execução o gestor da unidade. Caso haja uma intercorrência em que seja necessário ele paralisar, como, por exemplo, aguardando uma informação de um outro setor, ou né, ele tenha que iniciar uma nova tarefa e interromper aquela que ele vem executando, ele arrasta por paralisado, por exemplo, e coloca ali o motivo e até quando aquele cartão ficará paralisado. Outro ponto, outra etapa é o correção. Então, eu posso arrastar do fazendo por correção e lá eu tenho uma dupla função, seja para reparametrizar ou repactuar alguns atributos da tarefa, como, por exemplo, o prazo, a complexidade, né, o serviço. Isso tudo pode ser reparametrizado. A outra função que também tem essa coluna é indicar para o gestor que aquela tarefa ela já está apta a uma revisão ou uma supervisão do gestor ou aquele que está designado para acompanhar aquela tarefa. E quando eu arrasto do fazendo por feito, eu indico que aquela tarefa foi concluída para o meu gestor, para o meu líder, e apta a ser validada. Nesse momento, entra em cena o gestor da unidade, que avalia todos os cartões que se encontram no feito e atribuindo ele uma nota, né, de 0 a 10, conforme o anexo da Resolução 348.
e assim finaliza a execução daquela tarefa. Outro conceito importante é o da sprint. O que é a sprint? É o período de 30 dias que foi definido por Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Ele define de quanto em quanto tempo, né, vai se organizar as atividades do tribunal. Mas isso não implica dizer que as pessoas têm que terminar exatamente suas atividades e serem validadas até o dia 30 de cada mês, ou até o final da sprint, né? Ao final da sprint, ela só muda o novo período, ou seja, aquelas atividades que estavam em execução, elas vão novamente reaparecer, só que agora na sprint seguinte, né? O outro detalhe é que essas sprints, elas servem também para que a cada mês ela renove ali o grupo de atividades e consolida aquelas que já foram validadas. Quanto aos perfis, nós temos 3 perfis: o de usuário, o de distribuidor e o de líder do gerenciador. O de líder de gerenciador, ele tem amplo conhecimento de todas as atividades, visualiza todos os cartões, realiza todas as operações que é permitida ao líder da gerenciador de resultado, inclusive a validação das atividades do setor. Já o de distribuidor, ele não executa validações. Ele tem conhecimento de todos os setores e consegue visualizar as atividades que estão distribuídas e até distribuir conforme a orientação do gestor, do líder do gerenciador. Já o usuário, ele só consegue visualizar aquelas atividades que foram distribuídas a ele ou que ele criou. Disso também ele consegue visualizar todos os cartões, o conteúdo dele, as atividades relacionadas, operacionar todas as suas atividades ali dentro daqueles cartões. Em relação aos filtros, nós temos aqui na parte superior do Kanban alguns filtros, seja ele de seleção, né, tipo, protocolo, onde eu coloco o número do SEI ou do PCE, ou também pelo servidor. Nos filtros rápidos, eu seleciono, eu clico, eu ativo ele e ele responde na minha seleção. Como, por exemplo, eu posso selecionar os cartões que se encontram sem responsáveis, meus cartões. Então, se eu quero ter uma visualização só dos cartões que estão distribuídos para mim, eu tenho essa possibilidade ativando o filtro meus cartões. Posso também selecionar aqueles que são de média, de baixa e de alta complexidade, aqueles que estão estratégicos de rotina, aquelas atividades estratégicas de rotina. Posso também ter as minhas validações, ou, se for o caso ali, ver validações individuais ou em bloco que estão ali conforme definido nos cartões. Então, esses são os filtros que se encontram no gerenciador de resultado atualmente. Lembrando que, nesses filtros rápidos, toda vez que eu ativar eles, se eu quiser retomar, eu clico novamente naquele que está ativado e ele desativa. Já nos cartões, a gente pode ter informações quanto que atividade eu estou sendo realizada, a descrição dela, que serviço, quantos dias falta para executar, qual é o prazo do setor, qual o prazo individual, se aquele cartão, em que etapa aquele cartão se encontra, se ela é uma atividade estratégica, se ela é uma atividade de rotina. Então, todas essas informações a gente consegue obter ela através das informações do cartão. Agora, eu vou falar um pouco dessa aba lateral, onde a gente pode encontrar nele diversos links úteis no nosso dia a dia, como, por exemplo, a mesa de trabalho, onde eu tenho uma visualização ali das minhas atividades, dos meus acordos, dos feedbacks, então tudo ali na mesa de trabalho. Também posso ter a visão ali da página inicial da Comissão de Gestão de Desempenho, onde lá tem o manual, né, do gerenciador, tem várias informações. Posso ter aqui acesso aos painéis dos relatórios setoriais e institucionais, também do relatório individual, muito útil para os servidores acompanhar como se encontra seu desempenho ao longo do ano. Os relatórios da sistemática, onde lá eu tenho algumas informações, tutoriais, né, da sistemática, temos o plano de área, plano estratégico, ferramentas da SGD, esse aqui é importante, principalmente quando eu vou fazer os feedback, acordo, aí fica, onde é o link? Clica aqui, está no próprio gerenciador, eu posso acessá-los. Tenho aqui o link direto para o manual e também a matriz de competências do tribunal e o catálogo de serviços. Também, quando eu tenho dúvidas, tanto em relação às competências
né, quero saber algumas evidências, como elas estão descritas, quais são as competências do meu setor, todas elas podem ser consultadas através desse link. Assim como o catálogo de serviço, lá eu tenho uma lista, né, de serviços que foram definidos, onde lá eu encontro os serviços que são utilizados pela minha área. E lá temos as descrições, as complexidades e também informações de prazos, tanto setoriais quanto individuais. Então, vocês tiveram, né, uma visão geral de o que é o gerenciador de resultados. Te convido a assistir os próximos vídeos do Trilho. Preparamos vídeos específicos para que você, tanto líder quanto liderado, vejam como é fácil utilizar essa ferramenta no seu dia a dia. Até mais!